Iniciamos a segunda parte do nosso estudo sobre a exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini do Santo Padre Bento XVI, sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. É muito importante para nós católicos, para nós catequistas que estamos na missão de evangelizar e formar os discípulos missionários, que precisamos primeiramente entender a Palavra de Deus ligados à nossa Igreja. Precisamos ser Igreja, ser Palavra, unidos. A Palavra de Deus gera uma relação de intimidade com Deus, um diálogo capaz de transformar a vida da pessoa. Por trás da mesma palavra existe uma Igreja que por séculos sempre foi cuidadosa quanto à assimilação e difusão dos textos sacros. Muitos chegam a dizer enfaticamente: eu leio a Bíblia sozinho e tento vivê-la, não preciso ir à missa. A Escritura deve ser lida e compreendida in ecclesia, na Igreja. Deus nos fala em muitas realidades, como na Sagrada Escritura, nos sacramentos, na comunidade, na história. Naturalmente, a referência à liturgia como lugar privilegiado da escuta na fé tende a ligar a palavra de Deus ao sacramento, fonte e cume de toda a vida da Igreja. Na liturgia, a palavra de Deus é celebrada como palavra atual e vivente. Por isso, a importância deste nosso estudo e de entender a exortação apostólica Verbum Domini. Dom Antônio de Assis Ribeiro, em seu artigo escrito no ano de 2020, resgata a importância dessa exortação no meio de nós. A partir do Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965, intensificou-se na Igreja os estímulos para que os católicos conheçam a Palavra de Deus e dela se alimentem cotidianamente. Daí a importância, já no início da nossa exortação, de entender a que se refere, qual a sua necessidade. E o próprio Papa Bento XVI nos diz: serve para indicar linhas fundamentais para uma redescoberta na vida da Igreja da Palavra Divina, fonte de constante renovação, com a esperança de que a mesma se torne cada vez mais o coração de toda a atividade eclesial. É buscando entender a Palavra de Deus como o coração da nossa catequese que nós vamos compreender agora aspectos fundamentais desta exortação. O primeiro deles se refere ao encontro pessoal com a Palavra. Na introdução, dos números 1 a 5, o Papa deseja que a exortação estimule a redescoberta da Palavra Divina como fonte de constante renovação da vida da Igreja e espera que cada vez mais a Palavra de Deus se torne o coração de toda a atividade eclesial. A Palavra do Senhor permanece eternamente. A Palavra que a Igreja anuncia é o próprio Filho de Deus, que desde o princípio está junto de Deus, fez-se carne e veio habitar entre nós, como é possível conferir no Evangelho de João. Além disso, o Papa desejou estimular os fiéis católicos a serem anunciadores da palavra, para que o dom da vida divina seja conhecido em todo o mundo. É preciso renovar o sentimento de alegria que deriva do encontro com a pessoa de Cristo, palavra de Deus presente no meio de nós. E confessarmos como Pedro que só Ele tem palavras de vida eterna. Por isso, uma catequese da iniciação à vida cristã, centrada no encontro pessoal com Jesus Cristo, realiza um encontro pessoal com a própria Palavra de Deus, encarnada em Cristo, em Jesus de Nazaré, o Messias, o enviado de Deus. Na catequese, que o nosso catequizando, sendo iniciado como discípulo missionário, ele encontra a Jesus Cristo e faz deste encontro pessoal a renovação da sua própria existência. Por isso, esse primeiro aspecto chama tanto a nossa atenção
enquanto catequese na igreja. O segundo aspecto a ser destacado é a palavra de Deus que se comunica. A palavra de Deus se comunica, e na primeira parte do referido documento, do número 6 ao número 49, o Papa Bento insiste no dinamismo da palavra de Deus. Deus se comunica, entrando em diálogo conosco. A novidade da revelação bíblica consiste no fato de que Deus se dá a conhecer no diálogo que deseja ter conosco. Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como a amigos, convive com eles e os convida à comunhão com Ele. O Filho unigênito, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, tem a mesma natureza do Pai, é consubstancial a Ele. Por isso, Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, é realmente o Verbo de Deus, que se fez consubstancial, igual em natureza a nós. Daí a importância da nossa profissão de fé, do nosso creio, em que a palavra de Deus se comunica. Veneramos extremamente as Sagradas Escrituras, apesar da fé cristã não ser uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. A Sagrada Escritura deve ser, sim, proclamada, escutada, lida, acolhida e vivida como palavra de Deus, no suco da tradição apostólica, de que é inseparável. E aí nós temos que entender que existem múltiplas dimensões da palavra. A primeira delas é a dimensão cósmica, porque tudo começou a existir por meio dela, e sem ela nada foi criado. Está em Gênesis, está no Evangelho de João. Por isso, ela nos convida a conhecer o Criador. Tem a dimensão ecológica, pois ela, a palavra, nos revela plenamente o significado de cada criatura. Tem a dimensão cristológica da palavra, pois nela podemos contemplar o rosto de Jesus de Nazaré. Temos a dimensão escatológica, pois Jesus Cristo nos deu a conhecer o sentido definitivo da criação e da história. Ter a clareza dessas dimensões para que possamos entender todo esse dinamismo. Todo esse dinamismo da palavra e seus sentidos só podem ser entendidos através do Espírito Santo. A palavra de Deus está em íntima relação com o Espírito. Não é possível uma compreensão autêntica da revelação cristã fora da ação do Espírito Santo. Por isso que nesta exortação, a palavra de Deus também tem uma profunda relação com a tradição. Os números 117 e 118. Ela foi pronunciada no tempo, deu-se e entregou-se à Igreja definitivamente para que o anúncio da salvação possa ser eficazmente comunicado em todos os tempos e lugares. O próprio Jesus Cristo mandou aos apóstolos que pregassem a todos, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes. Diante dessa realidade da palavra de Deus que se comunica, somos chamados a compreender a palavra de Deus e a Igreja. Na segunda parte desta carta do Papa Bento XVI, a palavra de Deus é apresentada como o alimento que nutre a Igreja desde os seus primórdios. Dela, a Igreja se alimentou no passado e se nutre no presente. A relação entre Cristo e a Igreja não pode ser compreendida como acontecimento do passado, mas trata-se de uma relação vital no presente. Assim prometeu Jesus, a palavra de Deus: eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. Evangelho de Mateus. A palavra de Deus permeia a vida da Igreja, na liturgia, os números de 52 a 57, nas homilias, no número 58 a 60,
nos mais variados momentos da vida da igreja, como nas peregrinações, festas particulares, missões populares, retiros espirituais e dias especiais de penitência, reparação e perdão, dos números 64 a 73. Mas é necessário educar o povo de Deus para redescobrir a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja, que significa também redescobrir o sentido do recolhimento e da tranquilidade interior. Guardemos este princípio conosco como catequistas. É necessário educar o povo de Deus. A palavra de Deus anima e sustenta a pastoral. Com particular sensibilidade pastoral, o Papa estimula a darmos atenção aos cegos e aos surdos, que por causa da própria condição sentem dificuldade de participar ativamente na liturgia, indicados no número 71 e 76. E por fim, a palavra de Deus no mundo. Na terceira parte desta exortação, o Papa Bento XVI fala da necessidade do anúncio da palavra de Deus ao mundo. A Igreja anuncia ao mundo a palavra da esperança. O homem precisa da grande esperança para poder viver o seu próprio presente, dos números 91 a 94. A primeira comunidade cristã difundia a palavra por meio da pregação e do testemunho. Paulo testemunhava: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ai de mim, se não evangelizar. Daí a necessidade de estarmos nas mais diferentes realidades.